Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Oremos. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento quando nos debruçamos sobre Tua palavra, dê que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado nós iniciamos uma série na primeira carta aos Tessalonicenses, vendo as circunstâncias em que a igreja de Tessalônica foi fundada. As circunstâncias estão narradas no livro de Atos, capítulo 17. Paulo chega à cidade de Tessalônica, durante 3 semanas, por 3 sábados consecutivos, ele vai na sinagoga pregar o evangelho. Um grande número de judeus e não judeus se convertem a Jesus Cristo, mas então os judeus incrédulos fazem um grande levante na cidade contra o apóstolo Paulo e contra aqueles que tinham crido na mensagem dele, de maneira que Paulo é obrigado a sair da cidade para não ser morto, é obrigado a fugir da cidade para preservar a sua vida. E a ameaça não foi somente a Paulo, mas também a vários dos seus companheiros, inclusive Jason, que era um dos convertidos, foi detido pela polícia, levado para interrogatório, finalmente pagou uma fiança, foi livre. Vocês encontram o relato lá em Atos 17. Paulo, então, tendo saído de Tessalônica, tentou voltar várias vezes para continuar o trabalho de discipulado, foi impedido. Ele diz na segunda carta que foi o diabo, Satanás, que lhe barrou o caminho. Nós não sabemos exatamente quais meios o diabo usou. O fato é que Paulo estava preocupado. Finalmente ele consegue notícias dos novos convertidos através dos seus amigos, Silas e Timóteo em particular. Timóteo encontra Paulo e diz que a igreja está indo bem, os novos convertidos continuam firmes na fé, apesar de todas as perseguições. Havia boatos e rumores circulando pela igreja. Esses boatos estavam sendo difundidos pelos judeus que tinham começado a perseguição, de que Paulo era um mercenário, que Paulo tinha vindo a Tessalônica, em primeiro lugar, movido por intenções escusas, e os novos convertidos estavam meio que perturbados com essa boataria a respeito de Paulo, começada pelos judeus incrédulos. E eles também tinham algumas perguntas para Paulo a respeito de alguns pontos doutrinários. Paulo, então, escreve essa primeira carta para agradecer a Deus que eles estão firmes, para encorajá-los a permanecer, para explicar as motivações que os levaram a Tessalônica e também para responder às perguntas que eles tinham e aproveitar para doutriná-los em outros pontos. Na exposição do capítulo 1 que nós fizemos no domingo passado, nós vimos que Paulo agradece a Deus pelos crentes de Tessalônica, menciona que sempre se lembra deles nas suas orações e diz da sua convicção de que eles são eleitos de Deus. Uma declaração que parece ousada. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele não sabia quem eram os eleitos de Deus. Mas agora, na carta que ele escreve, ele diz: eu sei que vocês estão entre os eleitos. Em seguida, ele dá os motivos para a sua convicção. A maneira como a palavra de Deus foi acolhida por eles, o fato de que eles a receberam com muita convicção, que eles se tornaram imitadores de Cristo e de Paulo, ou na ordem contrária, de Paulo e de Cristo, e que também se tornaram modelos para outras igrejas. E também Paulo apresenta as evidências da sua conversão, que foi que eles deixaram a idolatria e se voltaram para o Deus vivo e esperavam a volta de Cristo. Assim, Paulo os confirma, conforta e fortalece em meio às muitas perseguições que eles estavam passando. No capítulo 2, Paulo começa a responder aos questionamentos, aos rumores que haviam sido levantados quanto aos motivos pelos quais ele foi pregar em Tessalônica. É disso que ele se ocupa no capítulo 2. Nosso alvo nessa noite, então, expondo esse capítulo, é entender a defesa que Paulo faz dos motivos que o levaram a pregar o evangelho na cidade de Tessalônica e, ao final, fazer algumas aplicações para nós. O assunto é extremamente importante porque pastores, missionários e obreiros e crentes em geral são vistos com suspeita e desconfiança pelo mundo, especialmente depois que igrejas vincularam a questão financeira ao ministério pastoral. Então há essa desconfiança sobre os motivos dos obreiros, dos pastores e dos missionários. Por isso que esse assunto é extremamente relevante. Bom, entre as suspeitas que estavam sendo levantadas contra o apóstolo Paulo pelos judeus incrédulos,
nós encontramos as seguintes, que ele estava enganando e iludindo as pessoas para se aproveitar delas através de palavras lisonjeiras, que o objetivo de Paulo era a sensualidade ou a impureza sexual, ele queria se aproveitar sexualmente das mulheres que viessem a crer na palavra dele, ou então ele tinha intuitos gananciosos, ele queria simplesmente obter lucro usando a religião como pretexto. Por definição, um pregador itinerante como Paulo já era visto como suspeito pelos gregos, porque no mundo grego-romano havia os filósofos sofistas, eram filósofos itinerantes que iam de cidade em cidade, que iam para as praças públicas defender as suas ideias e usavam de muitos artifícios de retórica e de linguagem para atrair a atenção dos ouvintes, e depois eles passavam o chapéu ou a sacola coletando dinheiro dos seus ouvintes. Então, quanto mais eficazes e eficientes eles eram em comover as multidões através da arte da retórica, maior é a oferta que eles conseguiriam arrecadar. Então, esse tipo de gente já era vista como suspeita pelos gregos. E Paulo, exatamente porque ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho, juntando discípulos e organizando igrejas, era classificado por muitos como apenas mais um sofista, mais um daqueles filósofos ambulantes que ganhavam a vida através da retórica, quando na verdade a intenção deles, em vez de convencer as pessoas, na verdade era se locupletar, era se aproveitar deles. Paulo aqui então escreve com o objetivo de responder a esses boatos que haviam a respeito das suas motivações. Ele começa dizendo, ou lembrando aos Tessalonicenses, as circunstâncias em que ele chegou na cidade, versos 1 e 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo lembra aos Tessalonicenses que a estada dele lá não foi em vão, não foi infrutífera, como eles mesmos sabiam. A prova é o surgimento da igreja, composta daqueles Tessalonicenses, judeus e não judeus, que creram em Paulo e creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso depois que Paulo havia passado por uma experiência traumática na cidade de Filipos, como ele diz aí no verso 2, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Antes de ir a Tessalônica, Paulo tinha pregado o Evangelho na cidade de Filipos, e o relato está lá no capítulo 16 do livro de Atos. Depois que Paulo libertou uma mulher, uma jovem, de um espírito adivinhador, os donos da jovem, porque ela era uma escrava, fizeram um protesto contra Paulo. Paulo foi preso e o texto nos diz lá que Paulo e Silas foram chicoteados, foram esmurrados, brutalizados e foram lançados na prisão por conta disso. Mais adiante, Paulo vai apelar para o seu direito de cidadão romano e então ele finalmente é livre, mas não antes de ser maltratado, ultrajado e injuriado na cidade de Filipos. Ou seja, Paulo tinha tudo para desanimar e desistir da carreira de mercenário, porque era um dinheiro muito sofrido. Se a intenção de Paulo era ganhar dinheiro com isso, então, eu não sei se valia a pena. Se em cada cidade você tinha que apanhar, ser preso, levar chibatada, chicotada, passar a noite na prisão, um mercenário não é o tipo de pessoa que faz isso. Por isso que Paulo começa dizendo, vocês lembram em que circunstâncias eu cheguei aí para pregar o Evangelho a vocês? Eu tinha vindo de uma experiência traumática em Filipos, onde eu fui preso, ultrajado e insultado. Vocês acham que se minha motivação fosse dinheiro, popularidade, atrair as pessoas ou enganar as pessoas, eu me sujeitaria a isso? Há outras maneiras mais fáceis de ganhar a vida, muito mais confortáveis do que fazendo isso que eu estou fazendo e apanhando em todo lugar como eu passo, né? Ou seja,
E, apesar de tudo que eu passei, diz Paulo aqui nos versos 1 e 2, eu tive ousada confiança em Deus para ir até Tessalônica e anunciar o Evangelho de Deus a vocês. E Deus esteve comigo e minha estadia entre vocês não foi infrutífera, não foi em vão. O resultado é que vocês creram no Evangelho e vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Um mercenário não faria isso. Portanto, verso 3, estava claro que Paulo não tinha motivos errados. Verso 3, pois a nossa exortação aqui é a mensagem que ele pregou, não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Aqui estão as 3 motivações erradas que eram atribuídas a Paulo. A primeira, a nossa exortação não procede de erro. Eu não estou com o objetivo de enganar vocês, passando para vocês uma mentira. Segundo, não procede de intenções impuras. A palavra impura aqui na língua grega é a palavra costumeira para se referir à impureza sexual. Daí a nossa conclusão a nossa dedução, que Paulo estava sendo acusado de usar o prestígio dele, a verbosidade dele, a capacidade dele de falar para atrair mulheres e se valer delas sexualmente, como aconteceu na história da igreja e acontece até o dia de hoje. E terceiro, ele diz no final do verso 3, e nem se baseia no engano. A palavra engano aqui significa iludir uma pessoa para se aproveitar dela, e tem a ver com a questão financeira, enganar com o objetivo de se aproveitar financeiramente, falsidade ideológica. Paulo diz que, considerando o histórico dele, a história dele, que os tessalonicenses sabiam e eram testemunhas, né, é claro que a motivação de Paulo não era engano, sexo e dinheiro. Ele não era motivado por nenhuma dessas coisas. A partir do verso 4, então, ele apresenta as suas verdadeiras motivações. E toda vez que ele faz isso, ele, depois de explicar qual é a sua verdadeira, ele nega a motivação falsa que lhe é atribuída, afirma a sua verdadeira intenção, ele apela a Deus para a testemunha e apela também para os tessalonicenses. Vocês sabem disso, porque eu estive aí no meio de vocês. Ele faz isso 3 vezes, são 3 coisas. Vamos tentar ver uma por uma rapidamente. Primeiro, meu objetivo, diz Paulo, não foi agradar a homens quando eu fui aí, mas agradar a Deus, versos 4 e 5. Pelo contrário, aqui ele está fazendo o contraste com o que ele disse no verso 3, não foi engano, não foi erro e não foi intenção impura, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele tinha consciência de que Deus o havia aprovado para pregar o Evangelho, como ele diz aí, não é? Logo no início do verso 4, fomos aprovados por Deus a ponto de Deus nos confiar o Evangelho. Paulo tinha consciência disso, ele se refere ao seu chamado. Deus o chamou quando ele era um perseguidor da igreja, um inimigo, um incrédulo, e Deus não somente o trouxe a si e o reconciliou, mas lhe deu a tarefa de ser o apóstolo dos gentios. Deus confiou o Evangelho a Paulo. Paulo tinha consciência disso, que ele era homem de confiança de Deus. É como se ele dissesse, vocês acham que eu vou trair a Deus? O Deus que me confiou o Evangelho? O meu alvo, portanto, nunca é agradar homens, mas meu alvo é agradar a Deus, o Deus que me chamou e que me confiou o Evangelho. Essa é a minha motivação, agradar a Deus acima de tudo. Isso porque Paulo sabia que Deus prova os corações, como ele diz aí no verso 4, no final do verso 4, meu alvo é agradar a Deus que prova o nosso coração. É como se Paulo dissesse, ainda que eu conseguisse enganar vocês, eu não conseguiria enganar a Deus, porque Deus prova o coração, Ele conhece o íntimo, Ele sabe as minhas motivações, então eu tenho consciência de quem é Deus e qual é o meu relacionamento com Ele. E aí ele apresenta uma evidência externa, porque até aqui ele apelou para, ele está declarando, minha intenção é agradar a Deus, e eu sei quem Deus é, Ele me confiou o Evangelho, e Ele prova o meu coração. E aí ele apresenta uma evidência externa. Vocês sabem, aí no verso 5, veja como ele diz,
a verdade, como vocês sabem, Paulo se refere ao tempo que ele estava lá pregando o Evangelho, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Qual era a prova que Paulo apresenta para dizer assim: meu alvo é agradar a Deus e não agradar aos homens? A prova é essa. Quem de vocês aí pode lembrar algum momento em que eu bajulei vocês? Bajular a gente sabe o que é, não é? É você elogiar uma pessoa, você falar bem dela, mas a sua intenção é enganar aquela pessoa. Você é hipócrita, né? Você fala bem da pessoa, elogia, coloca a pessoa no céu, né? É igual a história daquele político, né, que chegou, daquele cidadão que era muito político, que chegou para um deputado e queria um favor e tudo mais. O senhor sabe, deputado, é que para mim as melhores pessoas que existem no mundo, a primeira delas é o senhor. Só tem 2 pessoas que são dignas de ocupar essa posição que o senhor está ocupando. O deputado, quem é a primeira? Isso é o senhor, deputado. O senhor, aí o deputado disse, e a segunda? Quem o senhor indicar? Quem o senhor indicar? Então, né, bajulando e tal. Paulo não era político. Ninguém na igreja de Tessalônica podia dizer que Paulo usou de bajulação, foi político com ele para ganhar alguma vantagem, elogio ou se promover. E eles sabiam disso. Paulo tinha provas, tinha vida para sustentar aquilo que ele estava dizendo, ou seja, que minha intenção é agradar a Deus. A prova é que eu nunca tentei agradar vocês, bajulando vocês. Essa é a primeira resposta de Paulo. A segunda, está no final do verso 5 até o verso 9, Paulo diz que nunca teve pretextos gananciosos. Olha como ele fala, pegando na metade do verso 5. A verdade, eu vou ler o verso 5 todo. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, refere-se à primeira crítica, e nem usamos de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus era testemunha, aí veja, final do verso 5, de que ele não tinha pretextos gananciosos. Ele faz um juramento. Eu tomo a Deus como minha testemunha, de que eu não tinha pretextos gananciosos, ou seja, eu não comecei a pregar o Evangelho e não agrupei vocês para tirar o meu sustento ou para me valer financeiramente de vocês, como os sofistas faziam e outros pregadores ambulantes faziam. Deus é testemunha disso, mas os Tessalonicenses também eram testemunhas disso, porque Paulo diz aqui, vocês sabem, verso 6, que não buscamos elogio das pessoas, nem de vocês e nem de outros. A palavra elogios é a tradução da palavra grega doxa, que significa glória. Entanto é que a Almeida, que nós costumávamos usar, ela diz assim, não buscamos glória de nenhum de vocês, ou seja, nós não quisemos ser exaltados ou glorificados por vocês através de elogios ou de bajulação. Só que a palavra ou o conceito de glória, às vezes na Bíblia, ele é acompanhado do conceito de recompensa financeira. Querer glória significa não somente querer o aplauso das pessoas, mas querer a aprovação financeira delas, o sustento financeiro, alguma coisa financeira que demonstre quão glorioso a pessoa é. Então nós entendemos que é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Eu nunca andei elogiando vocês com o objetivo de vocês, em troca, me darem alguma vantagem financeira. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter, inclusive, exigido o seu sustento. Veja o que ele diz aí no verso 7. Eu, como apóstolo de Cristo, enviado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, eu poderia ter feito exigências. Poderia ter dito, olha, Jesus Cristo disse, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Isso é perfeitamente bíblico, vocês deveriam me ajudar financeiramente, já que eu trouxe a vocês espiritualmente, muito mais do que ajuda, eu trouxe salvação para vocês. Escrevendo aos Coríntios, Paulo pergunta, se eu semeei entre vocês as coisas espirituais, seria muito recolher de vós as materiais? Paulo teria o direito
de exigir sustento financeiro dos tessalonicenses, mas conhecendo o contexto, sabendo da maledicência, sabendo daqueles que estavam sempre dispostos a acusá-los, o que é que Paulo fez? Paulo não aceitou um tostão deles. Ele se sustentou trabalhando dia e noite. Veja como ele diz assim, no verso 7, depois dele dizer: como apóstolo eu podia ter feito exigências, eu preferi ser carinhoso com vocês como a mãe que acaricia os próprios filhos. Uma mãe não pede dos filhos, uma mãe dá. Então ele usa a figura da mãe. Eu fui como uma mãe, alimentei vocês sem querer nada em troca, me dei para vocês sem querer nada em troca, eu fui como uma mãe. Verso 8, assim com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho, mas até a nossa própria vida, porque vocês se tornaram amados de nós. Paulo está dizendo: eu amei tanto vocês, eu amo tanto vocês, que eu trato vocês como meus filhos, e como a mãe que acaricia os filhos e trata os filhos, foi assim que eu me portei com vocês. E ele diz no verso 9, veja, espero que vocês estejam notando, o tempo todo ele está dizendo: vocês lembram, vocês sabem, né? Vocês são testemunhas, notaram? Quase todo o versículo ele está dizendo isso. Verso 8, pois vocês com certeza não se lembram, meus irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo tinha uma resposta contra fatos, não há argumentos. O pessoal dizia: Paulo era ganancioso, Paulo era movido por intuitos gananciosos. Resposta de Paulo: quanto eu recebi da igreja? Quem de vocês aí pode dizer que me sustentou, que me deu uma oferta, ou ficou contribuindo para o meu ministério? Eu nunca quis isso, eu me sustentei através do meu trabalho. É claro que em outras situações, Paulo aceitou ofertas das igrejas, como ele fez, por exemplo, com a igreja de Corinto. Quando ele estava preso em Roma, ele recebeu a oferta da igreja de Filipos. Em outras circunstâncias, quando não haveria o risco dele ser chamado de mercenário, o apóstolo Paulo receberia, como Cristo mandou, o sustento da igreja. Mas em algumas situações, exatamente porque ele sabia que ia ter crítica, ele preferia trabalhar e ele sabia fazer tendas. Todo rabino tinha uma profissão, e a profissão de Paulo era fazer tendas. Ele fez tendas em Tessalônica para não correr o risco de ser chamado de mercenário. Portanto, a intenção dele nunca foi dinheiro. Ele nunca fez o que fez porque ele queria receber dinheiro, glória daquela igreja. Terceiro, ele não tinha intenções provenientes de desejos sexuais, verso 10 e 12. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. A terceira acusação que havia é que ele queria se valer sexualmente das mulheres da cidade. E nós acreditamos que a razão para isso é o ambiente da cidade de Tessalônica. Era ali que estava o centro de culto pagão, a deusa Cabire. Cabire é uma deusa pagã, cujo culto envolvia a prostituição cultual. Os tessalonicenses, portanto, estavam familiarizados com a mistura entre religião e sexo, entre a adoração e culto a uma divindade e a prática da prostituição sexual, como sendo duas coisas juntas nesse culto pagão. E não era só a deusa Cabire, a deusa Afrodite em Corinto, em outras cidades gregas, exigiam também o envolvimento de sexo, ou a participação sexual dos adoradores com as sacerdotisas, para encenar o ato de fecundação da terra e assim por diante. Boa parte desses cultos eram cultos pastoris, ou estavam relacionados com as estações do ano, aliás, eu devia dizer, agriculturais, né, e relacionados com as estações do ano e por aí vai. Então havia esse culto à deusa Cabire em Tessalônica, cujas sacerdotisas eram prostitutas que se envolviam com os adoradores. Acusaram Paulo de ter a mesma intenção. A resposta de Paulo para isso é, verso 10, vocês e Deus são testemunha de que maneira nós nos portamos diante de vocês, quando nós estávamos aí. E ele diz três coisas: de maneira piedosa, de maneira justa e de maneira irrepreensível. Quem de vocês pode me acusar de alguma coisa?
Meu comportamento no meio de vocês foi piedoso. Piedade tem a ver com a relação do homem com Deus. Justiça é a relação do homem com o homem. Irrepreensível tem a ver com a conduta sobre a qual ninguém pode achar erro. Paulo diz, o que no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com vocês, e em geral vocês podem me repreender. Alguém se levante e diga em que eu fiz isso, em que é que eu falhei, em que é que eu errei diante de vocês. E aqui o pano de fundo é essa questão sexual. Ou seja, Paulo não só tinha uma defesa oral, ele tinha vida, ele tinha testemunho, ele tinha exemplo para poder calar a boca dos seus adversários e daqueles que o motivavam. E sua defesa final está aí nos versos 11 e 12, final desses 3 argumentos, quando ele fala do tipo de tratamento que deu para eles. Versos 11 e 12, vocês sabem, notando o tempo todo, vocês sabem, vocês lembram, vocês são testemunhas, isso é importante, né? Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Primeiro ele disse que era como uma mãe, né? Para ninguém acusar Paulo de preconceito, primeiro ele disse que era uma mãe que cuidava dos filhos, e agora ele diz que é um pai que educa os filhos, né? Então ele usa os 2 exemplos, não tem aqui nada de machismo nem feminismo na linguagem do apóstolo Paulo. Como um pai que trata os seus filhos. O que é que o pai faz? Exortando, consolando e admoestando vocês a viver de maneira digna de Deus. Foi isso que eu ensinei a vocês, que vocês têm que viver de maneira digna de Deus. E para fazer isso eu exortei, consolei e admoestei vocês. Vê se eu sou mercenário. Vê se minhas intenções são erradas. Um mercenário faria isso, ensinaria isso, que vocês têm que viver de maneira digna de Deus, repreendendo quem não vivesse da maneira correta, exortando quem andasse fora do caminho. Ele termina dizendo, Deus que os chama, que chama vocês para seu reino e glória, chama através da minha pregação, através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo. Ainda em sua defesa, Paulo agora muda o tom e ele lembra, né, aos Tessalonicenses a maneira como eles receberam a pregação e os efeitos que isso produziu nela, e aí nós vamos até o final do capítulo. Ele agradece a Deus, em primeiro lugar, pelos Tessalonicenses mais uma vez. Isso aí está no verso 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês que creem. Como eu disse, Paulo já começou essa carta agradecendo a Deus pelos Tessalonicenses. Ele agradeceu a operosidade da fé, a abnegação do amor, pela firmeza da esperança. Isso foi meu sermão no domingo passado. Mas agora Paulo está agradecendo por outra coisa. Ele agradece a Deus porque os Tessalonicenses acolheram a pregação de Paulo, não como palavra humana, mas como de fato palavra de Deus. E o resultado foi que essa palavra operou na vida deles. E qual foi o resultado dessa operação? Verso 14. Tanto é assim, irmãos, tanto é assim que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A conexão é meio interessante, né? Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque vocês receberam a minha pregação. Vocês receberam a minha pregação não como palavra humana, que eu, Paulo, tinha inventado, criado ou bolado para poder enganar vocês, mas vocês receberam a minha pregação como sendo a palavra de Deus e fizeram bem, porque de fato o que eu trouxe para vocês foi a palavra de Deus. A prova disso é que essa palavra operou eficazmente em vocês, ela agiu de maneira eficaz em vocês. E como é que eu vejo isso, ou como é que isso fica evidente? Aí Paulo diz, porque vocês estão sofrendo as mesmas perseguições que as igrejas da Judeia estão sofrendo dos judeus. Vocês estão sendo perseguidos pelos judeus, não é verdade? Pois bem, os judeus também perseguiram as igrejas lá da Judeia. E por que eles perseguiram as igrejas da Judeia, a igreja de Jerusalém? Exatamente porque lá, onde o evangelho foi pregado por Pedro, por Tiago, por João e os demais apóstolos, que pregam a mesma coisa que eu prego, nós ensinamos o verdadeiro evangelho.
os judeus não se conformam. Então, o fato de vocês serem perseguidos, como as igrejas da Judéia são perseguidas, e eu não preguei o evangelho lá, é uma prova de que eu estou pregando a mesma coisa que os apóstolos de Jerusalém pregam. E provocou a mesma reação, perseguição. Quando a palavra de Deus é acolhida como palavra de Deus e ela começa a operar, o resultado é perseguição. Nós já vimos isso aqui, que é uma das provas da verdadeira ação de Deus em nossa vida. Ou seja, essa disposição que eles tinham de sofrer por Cristo era o resultado da operação da palavra de Deus ensinada por apóstolo Paulo, que provava que Paulo era de Deus e que suas motivações estavam corretas. Agora, o último argumento de Paulo. Em sua defesa, ele termina lembrando quem são os seus acusadores. Quem é que estava fazendo, levantando todos aqueles rumores contra o apóstolo Paulo? Quem que estava questionando? Quem que questionava Paulo sempre, onde quer que ele ia? Era exatamente os judeus incrédulos, os judeus que resistiram à pregação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido. Eram aqueles judeus que lá em Jerusalém haviam crucificado o Messias, que haviam dito crucificam, que o rejeitaram e que o condenaram através de Pilatos à morte de cruz. Eles não somente perseguiram a Jesus, mas os apóstolos também. Olha o que é que Paulo diz a respeito deles, quem eles eram, verso 15 e 16. Os quais, quem são os quais aí? Verso 14 fala dos judeus, né? Dos judeus. Os quais, judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus, são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. A peça final da defesa de Paulo contra aquelas acusações é expor a natureza dos seus acusadores, dos seus críticos, dos boateiros, aqueles que ficavam difamando, levantando questionamentos a respeito das suas motivações. Olha o que é que Paulo diz. Gente, como se ele dissesse para os Tessalonicenses, gente, vocês sabem quem são essas pessoas que estão levantando esses rumores a respeito de mim? Foram eles que mataram o Senhor Jesus, verso 15. Não somente isso, eles mataram os profetas, que eram os profetas do Antigo Testamento, não aquela geração, mas os pais dele, não é? Os antepassados, mataram os profetas do Antigo Testamento, mataram o próprio Filho de Deus, verso 15. E ainda no verso 15, são eles que me perseguem em todo lugar, nos perseguem. E ainda, no verso 15 a 16, Paulo diz, a verdadeira situação deles diante de Deus é essa. Primeiro, eles não agradam a Deus. Paulo sabia disso muito bem, porque Paulo tinha sido um perseguidor dos cristãos. Antes de se converter, ele estava nessa lista aqui, dos que mataram Jesus, mataram os profetas e perseguiram os discípulos de Cristo, até que Deus o converteu no caminho de Damasco. Paulo pensava que ele estava agradando a Deus. Num dos seus testemunhos nas suas cartas, Paulo diz, eu acreditava que eu estava fazendo um serviço a Deus, perseguindo os cristãos. Mas agora, convertido, ele olha para trás e diz, não, eu não estava agradando a Deus, nem eu, nem os outros judeus que perseguem os cristãos. Não agradam a Deus, porque o Evangelho é de Deus, porque Cristo foi enviado por Deus, porque o Evangelho é a verdade de Deus. Ir contra o Evangelho, perseguir os que abraçam o Evangelho, é ir contra Deus, é desagradar a Deus. Então eles não agradam a Deus. Segundo, eles são adversários, de todos os homens, são inimigos da humanidade. Aquela geração, é claro que nós aqui não estamos, não vamos fazer generalização para todos os judeus, né, que seria semitismo, né, antissemitismo, mas ele está falando daquela geração ali, daquele povo, aquele momento ali, aquele corte da história dos judeus. Ele diz, esses aqui que mataram o Senhor Jesus e perseguem os apóstolos, não agradam a Deus e são inimigos de toda a humanidade. Por quê? Porque eles impedem que o Evangelho seja ensinado aos gentios. Eles impedem que o Evangelho seja ensinado entre as nações. O Evangelho que vai salvar aquelas pessoas, tirá-las da condenação e do inferno, eles não querem que o Evangelho seja pregado aos gentios, por isso que eles nos perseguem.
E assim Paulo diz no verso 16, eles estão enchendo sempre a medida dos seus pecados. Começaram lá no Antigo Testamento, rejeitando Moisés, rejeitando os profetas, rejeitando a revelação de Deus, rejeitaram Jesus, rejeitaram os discípulos de Jesus, e agora nos perseguem. Eles estão enchendo a medida dos seus pecados, ou seja, eles estão acumulando contra si a ira de Deus, que Paulo diz no final do verso 16, a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Essa é uma passagem difícil de interpretar. O que Paulo provavelmente está dizendo aqui, ele está falando o que a gente chama no passado profético. O passado profético é quando o profeta olha para o futuro e descreve o futuro de uma maneira tão certa e tão real que ele fala no passado. O melhor exemplo é Isaías capítulo 53. Todo mundo conhece essa profecia. Ali o profeta Isaías está profetizando da morte do Messias e a maneira como ele morreria. Mas como é que Isaías descreve a morte do Messias no capítulo 53? Não no futuro, mas no passado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, ou seja, ele está se referindo a um evento que ia acontecer 600 anos depois, mas ele fala como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque é certo que vai acontecer. Porque quem revelou o futuro foi Deus, e nesse sentido o futuro é tão certo como o passado. Então esse artifício nós chamamos de passado profético, é quando os profetas falam de coisas futuras, mas usando o passado. Apocalipse de João, João olhando para o futuro e diz, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia era Roma. Roma estava em pé quando João falou isso, mas ele viu a queda de Roma. Caiu, quando estava de pé, mas é o passado profético. Então, quando Paulo diz aqui, a ira de Deus caiu sobre eles definitivamente, Paulo está falando provavelmente da destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 20 anos depois que ele escreveu estas palavras, e que representava a ira de Deus sendo derramada sobre os judeus por conta de toda essa perseguição, de toda essa adversidade contra Jesus e contra os seus discípulos. A ira caiu sobre eles definitivamente. Ele está olhando para o futuro e vendo a queda de Jerusalém, a ira de Deus sobre aquela geração dos judeus. Queridos, o que é que tudo isso nos ensina? O que é que nós podemos aprender dessa passagem tão rica do apóstolo Paulo? A primeira lição é que nós, pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas, obreiros, todo mundo que serve na obra de Deus, deve examinar a sua consciência e o seu coração quanto aos motivos e intenções para entrarmos e permanecermos no ministério. Por que é que eu sou pastor? Por que é que eu sou presbítero? Por que é que eu sou diácono? Por que é que eu quero tocar na banda da igreja? Por que é que eu quero cantar no coral da igreja? Por que é que eu quero ministrar e servir a Deus? Qual é a minha motivação? Porque lembremos que Deus está muito mais preocupado do porquê do que com o como. Por que você quer isso? Por que é que você quer servir? O que é que lhe motiva? O que é que lhe leva a querer servir a Deus na função em que você está? Esse texto é um desafio para todos nós. Segunda coisa, ainda para líderes. Estejamos prontos, não somente para nos defender usando palavras, mas nos defender apontando para as nossas atitudes. Temos nós atitudes e uma vida que comprova aquilo que nós dizemos que é a nossa intenção? O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, não adianta você só dizer, Deus conhece o meu coração, Deus é minha testemunha de que eu desejo, que eu estou servindo só porque eu amo a Deus. Paulo fez muito mais do que isso, meu irmão. Ele disse, sim, Deus é testemunha das minhas intenções, mas ele apresentou provas, ele apresentou conduta. O tempo todo ele está dizendo, vocês sabem, vocês lembram, vocês viram, vocês são testemunhas. Então, a minha palavra tem que ser suportada, apoiada pela minha conduta, porque meus atos falam mais alto do que minhas palavras. E isso que vale para líderes, vale para os cristãos em geral.
Você tem que não somente ser reto diante de Deus, mas também diante dos homens. Tem que estar preparado para isso também. E por último, queridos irmãos, aqui nós vemos como Deus vai usar, e Ele quer usar, a pregação do Evangelho, o ensino da palavra, para chamar o seu povo a si, para reunir um povo para o louvor da sua glória. É através desses meios que Deus edifica a sua igreja, e que Ele conforta o seu povo, e que Ele abençoa o seu povo e o prepara para a vida eterna. Que Deus nessa noite fale ao seu coração, e que Ele possa confortar você com essas palavras, depois de desafiar você a examinar as motivações mais profundas do seu coração com relação a tudo aquilo que você faz para Ele. Amém?